Ya, Genki Yokoso. Olá! Não, você não tá no podcast errado. Eu só dei as boas-vindas em japonês, mas eu não falo esse idioma. Na verdade, eu tive uma ajudinha da inteligência artificial, que se torna cada vez mais presente no nosso dia a dia. Essa área nos oferece tantas possibilidades, mas tem gerado certa apreensão no ambiente profissional. Será que trabalhadores serão substituídos por robôs? É o assunto do ID Indústria, o podcast do Sistema Fiemes. Eu sou a jornalista Mariana Sintra e para essa conversa recebo nossos convidados. Hoje o estúdio tá cheio por aqui. Luiz Henrique Corbellino, mestre em engenharia elétrica e consultor do Senai. Jader Lucas Pérez, CEO da startup Damini. E Bruno Nogueira, professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos, obrigada por toparem essa missão conosco. Obrigado. Professor Bruno, muitas pessoas costumam associar a IA, a inteligência artificial, com robôs, aquela imagem assim já bem definida no nosso imaginário. Mas o uso da IA otimiza a rotina das pessoas e já está presente em atividades corriqueiras? Acho que muito dessa associação que a gente tem com robôs vem muito da indústria cinematográfica que a gente tem, né? Dessa ideia que a gente tinha dos filmes antigos que associavam as máquinas que iam dominar o mundo no fim das contas, né? Mas hoje em dia, né, lá nas minhas aulas, por exemplo, eu já começo minha primeira aula de inteligência artificial, eu mostro para os alunos que a IA está envolvida na vida da gente do momento que a gente abre o olho até o momento que a gente vai deitar no fim do dia, né? Porque geralmente quando você acorda, a primeira coisa que você faz é vai pegar o seu despertador, pega o celular e já dá uma olhada nas notificações. Ali já tem inteligência artificial em todo esse processo, né? Depois você vai e acende a luz. O processo de acender a luz ele não é por si um processo que envolve IA, ali naquele momento. Mas lá na geração da energia elétrica tem todo um processo de inteligência artificial na automatização, né? Então, desde a linha de distribuição elétrica e tudo mais. Então, em todo passo que a gente tem hoje em dia, a gente tem algoritmos de inteligência artificial que estão envolvidos, né? E nos auxiliando aí no nosso dia a dia, né? Nas atividades mais simples, né? Que muitas vezes a gente nem imagina. Em todas elas, né? Talvez hoje as pessoas falem um pouco mais de IA, porque a gente tem hoje sistemas, né? Desde há poucos anos atrás, com o advento aí do GPT, do chat GPT, que as pessoas talvez perceberam um pouco mais, tiveram um contato mais próximo, né, com a inteligência artificial. Mas a IA, por si só, é um campo que vem há muitos anos desenvolvendo coisas e trazendo auxílio, né, para o dia a dia das pessoas mesmo, né, para todo o processo. Hoje em dia, até os eletrodomésticos que a gente tem em casa têm inteligência artificial ali por trás, né? Então, é uma coisa que está envolvida no nosso dia a dia sem a gente perceber na grande maioria das vezes, né? Luiz Henrique, nosso consultor aqui do Senai, com esse potencial revolucionário que a inteligência artificial oferece, como isso tem impactado o mercado de trabalho, principalmente nas indústrias? A inteligência artificial nas indústrias ela tem ajudado a aumentar a produtividade desse setor, né? Na verdade, em geral, normalmente aumenta a produtividade, tanto na indústria quanto no comércio ou na nossa vida, como o professor Bruno acabou de comentar, né? Então, o principal dela é nos auxiliar a realizar uma atividade de uma forma mais agradável e mais fácil de ser executada, né? Eliminando algumas tarefas repetitivas e desgastantes ali do nosso dia a dia, né? Inclusive, era isso que eu ia te perguntar sobre as tarefas repetitivas, que a gente vê que é tão comum, né, no processo industrial dessas empresas. Já então aí aparece bastante, inclusive na indústria local. Sim, aparece. Existem várias soluções que estão sendo desenvolvidas, né? A Damini do Jader, ele é uma provedora de soluções que está sendo implantada aqui em diversas soluções em parceria com outras instituições. Existem algumas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas para melhorar o consumo de energia de outras empresas também aqui do estado que são incubadas na UFMS, né? Então, a gente tem uma série de tecnologias que estão sendo desenvolvidas e aplicadas já, né? Trazendo resultados ali para a indústria. O Luiz Henrique te convocou, então vamos passar a bola para você, Jader. O Jader
que é representante da startup Damini, incubada pelo FMS. A startup se destaca nesse cenário com foco em tecnologias avançadas, principalmente para a indústria, né, Jader? Como que é esse trabalho de vocês? Então, a Damini é uma empresa de mineração de dados. Hoje ela está incubada na Universidade Federal. A nossa expertise é mineração de dados. Hoje tem muito analogia com a inteligência artificial, né? Na verdade, elas são quase similares, têm as suas diferenças. Mas essa é a nossa expertise, né? E a gente trouxe algumas tecnologias para a indústria que aplicadas, inclusive, junto com o Senai, um projeto que a gente teve chamado Marmos. Ele conquistou um fomento da FIEMES, né? Que é a chamada Smart Factory. Ele é a única startup do Centro-Oeste a conquistar um fomento, aliás, essa chamada desse edital. E com isso a gente consegue trazer para a indústria uma tecnologia que ajuda na tomada de decisão para os frigoríficos. Então, em determinados pontos, né, do processo, eles precisam ter uma classificação, por exemplo, da nossa carcaça, se ela é melhor destinada à desossa ou se ela, por exemplo, vai ser vendida inteira, né, ou do quarteio, enfim. E por quê? Porque dependendo da carcaça, se ela for para desossa, você vai ter um rendimento menor, porque leite tira gordura demais, enfim, você vai perder esse volume. Ou dependendo, você envia isso para uma carcaça inteira, né? Vende dessa magnitude, que você ali não perde tanto peso. Então, esse rendimento você aumenta a eficiência e otimiza o faturamento do frigorífico. Então, esse é um ponto do processo que a tecnologia atua. E um outro ponto é já perto da desossa, onde você vai destinar os produtos para determinadas marcas. Então, se você tem um produto, por exemplo, que ele tem um grau de marmoreio maior, que geralmente o mercado gourmet que consome mais, né, por sabor, por maciez da carne. Então, essa carne que tem um entremeio com maior gordura, com maior marmoreio, ela tem essa destinação para essa marca desse frigorífico. Agora, a carne que não tem essa gordura intramuscular, ela não é menos valorada. Na verdade, ela também é otimizada, porque tem mercado que prefere essa carne sem gordura. Por exemplo, o mercado fitness está aí, né, tentando consumir de várias formas produtos com menos gordura, com menos baixa caloria, assim por diante. Então, quando você otimiza a destinação desses produtos, você aumenta o valor agregado desse produto. Você melhora a marca, o posicionamento dessa indústria e ela ganha também, de novo, com otimização de faturamento. Preciso te perguntar, para essa identificação da carcaça, então no caso dos frigoríficos que você explicou, isso é um aparelhinho? Como funciona essa identificação? Legal. Hoje, na verdade, se o frigorífico tem esse cuidado, né, de aumentar esse faturamento, porque senão ele está perdendo dinheiro, né? Mas tem frigorífico que já tem essa preocupação, ele tem alguém, hoje, uma pessoa, na linha, olhando a carcaça, né? Então, a gente já visitou alguns frigoríficos parceiros, inclusive, que tem alguém que fica classificando, não, essa carcaça vai para desossa, essa carcaça vai ser vendida inteira, né, ou no quarteio. Ou, se não, até no marmoreio. Alguém vai lá e tem, às vezes, vamos dizer, umas imagens que eles fazem os comparativos, né? Tá, essa carne que tem bastante marmoreio, essa aqui não tem marmoreio, mas tudo olho visual, né? Olho humano. E onde entra a inteligência artificial, Jader? Então, o nosso produto vai substituir essa pessoa, né? Então, ele é realmente um equipamento hoje, ele é um protótipo, um MVP, que ele faz esse trabalho dessa pessoa. E por que isso é importante? Eu até tive uma dificuldade para chegar aqui, né? Mas dependendo das suas ações, que você tem extra trabalho, isso acaba influenciando dentro do seu trabalho. Se você tiver, por exemplo, um avaliador de manhã e outro avaliador à tarde, e você passar a mesma carcaça, ela pode ter classificação diferente, sim, dependendo da pessoa. Ou se você passa no mesmo avaliador, só que em tempos diferentes, o próprio avaliador, às vezes, ele não tem convergência na sua análise. Agora, a inteligência não. Todas as vezes que você for fazer, ela vai dar a mesma avaliação, a mesma classificação. Então, hoje a gente desenvolveu um produto, ele na verdade é um protótipo, ele é com bateria, né? Ele tira uma imagem, tira uma foto, né? Seja da carcaça, seja ali da parte que a gente quer fazer análise, e através da inteligência artificial, visão computacional, segmentação de imagens, a gente extrai as informações, os metadados, e através desses metadados a gente classifica se aquela carcaça vai ser destinada
para uma desossa, por exemplo, a venda inteira ou as marcas, né? Você mencionou, mas deixa eu destacar essa informação, porque a startup Damini foi a única selecionada do Centro-Oeste no Smart Factory, que é um programa que faz parte da plataforma Inovação para a Indústria. Vocês já têm parcerias com várias indústrias, mas quais são as principais demandas que vocês recebem do setor? Você deu esse exemplo dos frigoríficos. Quais outras demandas são comuns? Ah, legal. Estamos, né, dentro de um estado que virou praticamente o vale da celulose, né? Então, nós temos hoje aqui a Bracell, Eldorado, nós temos a Suzano e também temos a Arauco, né? As 4 trouxeram investimentos nos últimos 2 anos de 100 bilhões de reais, cada uma mais ou menos na ordem de 25 bilhões de reais, né? Então, nós nunca tivemos um investimento tão alto, né, nessa indústria. Um gargalo que eles têm, qual que é? Nesses viveiros, produzem mudas para todos os locais que a Suzano atua. Então, a Suzano atua no Maranhão, né, no Pará, ali, Dom Eliseu, por exemplo, atua na Bahia, atua em Santos, enfim, todos esses lugares que a Suzano atua, ela tem a produção de mudas. E daí você pode ter o quê? Um problema de misturar. Você levar uma muda para determinado local que não é a muda que deveria estar lá. E você perde, por exemplo, se muda errada, 15 anos. 7 anos da primeira muda, mais um ano de manejo ali, mais 7 anos, né? Você perde uma porrada de investimento. Cada região tem a sua particularidade, né? Exatamente. Então, para isso, eles usam hoje uma tecnologia de microsatélite para identificação genética dessas mudas, né? Isso custa muito caro. $15 por folha, né? Essa folha ela tem que ser macerada, ela tem que ser secada, ela tem que ser enviada. Então, para-se o processo para você certificar que aquelas mudas são da espécie, né, a qual está sendo destinado. E, então, é muito caro tudo isso, né? Então, a gente trouxe uma tecnologia através de visão computacional ótica e a gente faz praticamente em tempo real. Então, a gente coloca uma folhinha ali dentro, não precisa macerar nenhum processo. Então, você pega a folha, extrai a folha, coloca a folha ali in natura e tira-se uma imagem, né, um multiespectral. E através dessa imagem multiespectral tem uma assinatura. Essa assinatura ela corresponde a um determinado gene, né, ou determinada espécie. E assim a gente consegue classificar, por exemplo, todo um canaletão de mudas que são produzidos. Hoje, por exemplo, eles não conseguem, devido ao custo, é escolhida uma amostragem. Então, imagina que tem um canaletão com 1000, pega-se 10, né? Você não certifica 100%. Então, ainda pode ter mistura, né? Mas esse trabalho já está sendo feito. Já está sendo feito também. A gente já, inclusive, conquistou o Tecnova aqui do estado, que também é uma chamada de fomento, né? Junto à Fundect e nesse projeto. Então, mais uma conquista aí com a Damini, né? E num projeto que envolve inteligência artificial no setor de indústria. A celulose e esse setor ainda tem muito o que oferecer e vocês estão aproveitando desse momento, né? Sim, com certeza. Tem a própria Citrus também, está vindo para cá, né? Tivemos um problema em São Paulo com um inseto psilídeo, inseto esse que devastou os Estados Unidos, né? Hoje nós estamos falando de 10% da produção atual dos Estados Unidos, né? Então nós caímos em 90% de produção e veio para cá. São Paulo está praticamente tomado. E o que acontece? Os produtores estão indo ao entorno, que seria nós aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. As plantações de laranja. Laranja, exatamente. Então, também tem bastante oportunidades nesse setor também que está vindo para o nosso estado. Estou falando do nosso estado, né? Mas a inteligência, uma vez desenvolvida, pode ser replicada para qualquer local. Mas a gente aproveita sempre fomentar a região, né? E um dos valores da empresa é esse, né? Então, a gente tem também a oportunidade no monitoramento do psilídeo. O psilídeo é um inseto que inocula a doença aí da laranja, né? E a gente faz esse monitoramento também com a indústria de citros. Luiz Henrique, o Senai também assume um papel importante nessa transformação digital e oferece consultoria para as indústrias, né? É um treinamento? Como que isso funciona? Nós temos uma série de consultorias que pode ser voltada para a área de inteligência artificial, né? Desde a parte de identificação de tecnologias que são aptas para aquela indústria, né? Para aquela empresa, até mesmo o desenvolvimento, se for necessário, né? A gente pode fazer parcerias com startups aqui ou até mesmo desenvolvimento interno. Nós desenvolvemos algumas ferramentas internamente,
né, para ser aplicada, até mesmo no governo do estado, né? A gente já tem algumas soluções rodando que permitem aí aumentar a produtividade desse setor, né? Que esse é o principal legado aí da inteligência artificial, que ele vai trazer para a gente melhorar a nossa produtividade. Então a gente tem isso, também tem a parte além do desenvolvimento, uma série de consultorias, né? Uma das soluções que nós temos também, né, que é o fomento para essas startups que estão iniciando, né? Atualmente nós estamos com um edital aberto, né, que permite aí, então, frequentemente a gente tem editais que permitem a validação e o desenvolvimento dessas soluções, né? Então, tanto na parte de financiamento aí, né, para um fomento para poder melhorar, a parte de pesquisa de soluções que possam ajudar e desenvolvimento, se for necessário, né? Conta pra gente alguns exemplos práticos do que o Senai já desenvolveu. Isso, o Senai atualmente ele desenvolveu uma plataforma do governo do estado de empregabilidade, que ele permite conectar ali os candidatos às vagas, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí do mercado atual de obter ali novos colaboradores para as indústrias, e esse é uma das ferramentas que está sendo desenvolvido, né, para divulgação das vagas, e a inteligência artificial que está sendo desenvolvida, né, que já está, na verdade, em funcionamento, ele tende a auxiliar o candidato no preenchimento, isso é um grande problema dessas plataformas, né, auxiliar o candidato no preenchimento dos dados na plataforma, e também permite ali um match melhor entre as vagas e o candidato. Então, a gente analisa os dados do candidato, as experiências e os dados da vaga e a experiência para verificar o que tem mais correlação, né? E aí a gente entrega ali uma lista de candidatos que estão mais aptos naquela vaga, que isso reduz o turnover, né? Que é um problema grande que a gente tem nas empresas. Como que é o projeto das placas de energia solar? O projeto da placa solar, né? A gente também teve uma outra solução desenvolvida que para prever ali, né, o momento correto de limpar as placas solares, né? Então a gente faz uma análise do consumo, de como ela está gerando aquela energia, e a partir das características da placa, ele prevê se precisa ou não fazer a limpeza, né? Isso é uma outra solução que foi desenvolvida por uma outra startup de limpeza de placa solar, num edital de inovação também. Aí tem um robozinho que faz a limpeza? Isso, a ideia da empresa é que seja atrelada a esse robô. Na verdade, eles associaram 3 soluções, né? As 3 soluções foram desenvolvidas pelo Senai. Tanto o robô de limpeza de placa, a previsão de quando precisa limpar aquela placa, e a solução para a melhoria da limpeza da placa, né? Porque a solução para a limpeza da placa é um problema também, né? Porque é difícil ter no mercado produtos que são aptos para ser aplicados em placa, ou pode deixar resíduo, ou pode atacar aquela placa e reduzir a geração, né? Então esse produto ele foi desenvolvido numa outra startup aqui de Campo Grande também. Falamos sobre indústrias, negócios. Agora, professor, quero falar sobre pessoas, trabalhadores. Muita gente se preocupa com o assunto porque existe esse receio sobre a substituição da mão de obra. Na sua visão, na sua experiência, a inteligência artificial deve eliminar alguns empregos? Olha, ou Maria, já eliminou? O que a gente pode falar é tudo previsão, né? Porque é tudo muito novo. A gente está vendo uma revolução. A inteligência artificial ela já está aplicada no mercado de trabalho há muitos anos, né? Então, só que com os recentes avanços que a gente tem, com o que a gente chama dos grandes modelos de linguagem, esses modelos novos que estão aparecendo, né? Como o mais famoso deles é o ChatGPT, que todo mundo usa, né? Então, tá todo mundo muito preocupado porque parece magia, né? É um sistema que fala com você. Então, você já começa a pensar que aquilo dali é um sistema inteligente, que ele consegue pensar por si só e tomar decisões, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é calma. Não é nada disso, não é bruxaria, não tem nada. Esses modelos que a gente tem mais recentes, eles são modelos que
aprenderam a escrever texto, né, porque eles leram muita coisa, basicamente. Então, esses modelos que a gente tem, a gente pode assumir que eles leram a internet inteira, né, que hoje eles sabem escrever muito bem porque eles leram a internet inteira. Eles funcionam de uma maneira muito simples. Dado uma determinada palavra, ele vai tentar predizer qual que é a próxima palavra daquela sentença, formando uma sentença que faz sentido para você. Então, assim, eles escrevem muito bem, isso impressiona a gente. Mas daí a esses sistemas, a modelos como esse começarem a substituir pessoas na grande maioria das funções, existe um caminho muito longo a ser feito, né? O que a gente pode falar hoje é que sim, existem alguns empregos que estão, a gente fala que expostos mais à inteligência artificial, né? Que são aqueles modelos, como o próprio Luiz aqui falou, aqueles empregos que têm, às vezes, tarefas muito repetitivas, tarefas mais simples, né? Porque esses, sim, são tarefas que não exigem criatividade, digamos assim. Essas tarefas, muito provavelmente, boa parte do que os seres humanos hoje realizam, provavelmente esses sistemas de inteligência artificial vão poder substituir em determinado ponto, né? Mas isso é um percentual muito pequeno, porque a grande maioria das tarefas que as pessoas realizam exigem outros critérios que hoje os modelos não têm. Esses modelos, eles falham muito em esses algoritmos que a gente tem de IA, né? Eles falham muito em criatividade, empatia, que são coisas que os seres humanos têm por natureza, mas que a inteligência artificial nunca vai ter, né? Então, o que a gente fala hoje em dia é dessa exposição, e sim, existem posições que estão mais expostas à inteligência artificial, mas a gente fala muito mais num sentido de complementaridade, ou seja, de auxiliar na realização da tarefa muitas vezes, de trazer mais produtividade para as pessoas, né, nas tarefas que elas realizam ali no dia a dia. E isso é para qualquer profissão hoje em dia. Qualquer profissão que a gente tenha hoje está exposta à inteligência artificial. Eu, como professor, eu tenho hoje, se eu quiser pesquisar sobre um tema, alguma coisa que eu quiser trazer nova para a minha disciplina, eu tenho ali uma facilidade muito grande de utilizando sistemas que varrem a internet para mim e já me trazem uma síntese daquele conteúdo, é muito mais fácil para mim. Mas esse sistema vai me substituir me dando a minha aula? Muito provavelmente não. Fazendo a minha pesquisa, fazendo a minha orientação? Muito provavelmente não, né? Então, o que a gente tem que ter em mente hoje é isso. Primeiro, a gente não precisa ter medo, as máquinas não vão dominar o mundo, não é esse cenário catastrófico que muita gente pinta, né? Mas que sim, a inteligência artificial veio para ficar auxiliando as pessoas, trazendo mais produtividade, né? E aí cabe a gente, inclusive as federações, as indústrias, a universidade, sentarem e ver como que a gente vai preparar as pessoas para lidar com esse cenário que a gente está lidando, né? Porque esse novo ecossistema que a gente vai ter do mercado de trabalho como um todo vai demandar habilidades mais profundas, né, de qualquer profissão hoje. Então, muita gente hoje, praticamente todos os profissionais sendo formados, né, jornalistas, agrônomos, qualquer um, vai ter que saber um pouco de inteligência artificial, pelo menos saber como funciona, saber como utilizar, porque são ferramentas que estão aí disponíveis para qualquer um hoje em dia, né? E a gente tem que tirar o benefício daquilo, né? Saber como utilizar aquilo a nosso favor, né? Professor, o senhor já chamou o próximo assunto que eu ia tocar sobre essa necessidade de debater uma requalificação constante da força de trabalho para lidar com novas ferramentas, e até é necessário também existir um diálogo social inclusivo para gerenciar esses impactos? Com certeza, né? Como eu disse, existem algumas tarefas mais simples que sim, alguns seres humanos poderão ser substituídos. Isso aí não sou eu quem está falando, tá? Existe um levantamento do FMI, né, existe da OCDE, existem muitos levantamentos mostrando que, embora seja um percentual pequeno de profissões, essas profissões poderão sim deixar de existir no horizonte de alguns anos, né? E aí a gente precisa parar e pensar o que nós podemos fazer para auxiliar essas pessoas, até para se requalificar em algum ponto, né? Mesmo aquelas profissões que continuarão existindo, como eu já disse, vão precisar de novas habilidades. Então também a gente precisa parar e pensar como que a gente vai preparar essas pessoas para essa nova realidade, né? Como que a gente vai poder auxiliar a que essas pessoas adquiram essas novas habilidades de maneira a continuar executando com perfeição a tarefa que ela é esperada de executar no mercado, né? Jader, quais as perspectivas da startup para o futuro?
São maravilhosas. Inclusive, na ferramenta do Marmos, a gente está tentando já exportar isso para os Estados Unidos. Então, a gente tem já uma parceria iniciando lá, né, junto com o diretor da AGI. Se queremos expandir para todos onde puder, né? Por exemplo, esse problema do psilídeo é um problema americano, né? É um problema também a parte de papel celulose em todos, não só na Suzano, mas em todas as empresas. E esse problema ele acaba sendo também não só recorrente no papel celulose, não no eucalipto, mas a gente está falando de cana-de-açúcar, por exemplo, que também tem uma cultura perene. Então, para eles é importante saber se aquele material genético ele está sendo adequado, né, para determinadas, regiões. Muitas demandas para o futuro. Muitas demandas para o futuro. Luiz, Henrique, as indústrias podem buscar o Senai para receber essa orientação, essa indicação para melhorar a produtividade? É a tendência. Sim, a tendência na verdade, como está surgindo, houve esse boom da inteligência artificial com o ChatGPT, né? As indústrias estão cada vez mais procurando ali soluções para entrar, conseguir se destacar e diferenciar no mercado, né? Então, eles estão procurando, podem nos procurar no Senai e a gente consegue orientar ali e verificar se existe alguma outra solução que se encaixe, né? Ou se não houver, a gente verificar na rede do Senai se existe alguém que já desenvolveu ou até mesmo desenvolver internamente alguma solução aí para atender essas indústrias, essas demandas aí. Posso comentar um negócio do Luiz? Por favor, fica à vontade. Que a gente tem uma parceria, né, no Projeto Marmos. Um das grandes diferenciais de você ter um projeto com o Senai é a entrada na indústria, né? Porque imagina uma startup oferecendo um produto para a indústria. Então, tem um gap aí, tem uma barreira de entrada muito grande. E você estando com essa parceria com o Senai, isso muda. Então, eu indo com uma camisa de uma startup é diferente de eu estar com a camisa do Senai. Então, é muito importante essa parceria. A gente está usufruindo aí junto com o Smart Factory no Projeto Marmos. O objetivo do Projeto Marmos é exatamente esse, né? Porque muitas empresas, elas têm essa dificuldade de será que compensa eu entrar nessa solução ou não? E nós rompemos essa barreira para validar aquela solução, né? No caso, o Marmos, e aí verificar e validar que realmente impacta e isso divulgar como foi, os resultados e tudo mais da implantação daquela solução na indústria. A parceria continua. Com certeza. Estamos até esse ano ainda, né? Para rodar. Exatamente. E o que esperar dos reflexos da inteligência artificial no mercado de trabalho a longo prazo, professor? Olha, Mariana, eu acho, tá? E de novo, é uma questão de previsão, né? Porque é tudo muito novo. Que a inteligência artificial vai estar cada vez mais inerente no mercado de trabalho, tá? Por si só, profissionais da área de inteligência artificial, hoje, a gente já tem uma demanda muito grande. O Brasil hoje tem um déficit muito grande de formação de profissionais dessa área, então existe hoje uma demanda muito grande de profissionais que são capacitados em IA mesmo, capacitados de desenvolver sistemas inteligentes, capacitados de entender sistemas inteligentes, né? E isso lá na Universidade Federal nós temos cursos da área de computação em que todos os alunos saem pelo menos com o básico de IA que consegue atuar, né? Nós estamos atualmente inclusive estudando a viabilidade de ter um curso de graduação em inteligência artificial aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para formação de profissionais especificamente para essa área. Tá? Então, a gente já montou lá uma comissão, estamos estudando, se tudo der certo, já provavelmente no vestibular do ano que vem a gente já vai ter essa entrada de profissionais só dessa área. Né? Então, assim, de profissionais da área mesmo de inteligência artificial, a demanda é grande. Hoje a gente não dá conta no Brasil. Falta gente, vai faltar muita gente por muito tempo. Né? Então, é uma área que está em constante crescimento. Agora, das outras áreas, né? Como eu disse, eu acho que cada vez mais, pensando em currículos de formação, nós teremos disciplinas, ou pelo menos, que se não teóricas, práticas, ou de contato que seja, com inteligência artificial cada vez mais surgindo no multidisciplinar, sabe? Nos diversos cursos que a gente tem por aí, porque é uma coisa, de novo, que veio para ficar. Então, a gente precisa adequar e capacitar os nossos profissionais para lidar com essa nova realidade que a gente vai ter aí, né? Ou seja, fica a dica, né, professor? Apostem
na área de inteligência artificial, porque promete. Exatamente. Então, assim, eu falo para os meus filhos, né? Eles me veem lá e tal, eu já puxo a sardinha para lá e falo assim, olha o que o papai está fazendo, veja isso daqui. Mas aí eu falo, isso eu falo para os alunos em geral, né? Quem hoje quer um bom emprego, que tem uma boa remuneração, nessa parte de inteligência artificial hoje, o mercado paga muito bem. Então, os salários são muito bons para profissionais dessa área porque falta gente capacitada para aquilo, sabe? Então, sim, eu penso, se alguém está para decidir, eu pensaria com muito carinho na área de inteligência artificial, porque é uma área demandada. Eu sou suspeito para falar, mas é uma área muito boa, né? Eu pesquiso na área há mais de 20 anos, então eu acho que tem assim, um futuro muito bom como profissional dessa área aí. É interessante que eu consigo imaginar essa mesma discussão que a gente está tendo sobre inteligência artificial na época da implantação dos computadores, do surgimento dos computadores, que ia roubar emprego, Exato. Ia ter perda de emprego, e ele veio para auxiliar a gente no desenvolvimento das atividades, né? Não só não vai roubar tantos empregos como as pessoas acham, isso é a minha opinião, mas como vai criar novos empregos. Exato. Nós estamos falando de oportunidades que a gente nem imagina que existem ainda, mas que daqui, eu não estou falando de muito tempo, tá? De 5 a 10 anos, nós vamos ver profissões crescendo e demandando profissionais da área como um todo. Então, por isso que eu falo, tudo que a gente tenta hoje estabelecer é uma previsão, é tudo muito novo, é tudo muito incerto. Mas pelo que a gente está vendo, o caminhar da coisa é uma coisa perene, que veio para ficar, isso aí é fato. Pessoal, seguimos para a reta final do nosso podcast. Agora tem aquele último tempinho para consideração de vocês e a despedida, tá bom? Luiz Henrique. Obrigado, Mariana, aí pelo convite, pela participação do podcast. Se alguém precisar de alguma solução, se precisar de tanto na parte de produtividade ou até mesmo no desenvolvimento de soluções voltado para IA, é só nos visitar aqui no Senai, seja na Casa da Indústria, nas faculdades do Senai ou no Instituto Senai de Tecnologia, que fica aqui próximo a Afonso Pena. Obrigada. Jader. Bom, a startup Damini está de portas abertas para inovação, como comentei aqui, várias soluções, nem comentei todo o portfólio da Damini, mas é uma empresa que está tentando suportar o mercado tem muita deficiência, então às vezes acaba sobrando muitas demandas, né? E nós estamos de portas abertas para sempre estar criando produtos inovadores, com tecnologia, utilizando inteligência artificial, estatística, né? Antigamente falava estatística, né, professor? Agora está bonito o nome. Acho que vai dar bastante pós-graduação, né? Inteligência artificial generativa, preditiva, enfim, já está até antecipando aqui o professor, mas a gente tem esse expertise em inteligência artificial, em mineração de dados, em ciência de dados, em estatística, enfim, e estamos de portas abertas para tanto os produtos que nós já temos, como também desenvolvimento de produtos novos. Muito obrigada. Professor Bruno. Bom, obrigado, Mariana, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com o Luiz, com o Jader, conhecê-los. Bom, lá na UFMS a gente tem os diversos cursos na área de computação, então quem tiver interessado procure lá na Faculdade de Computação, a gente tem um site, a listagem de todos eles. Temos graduação e pós-graduação, a gente fala lá de mestrado e doutorado também, como o Jader falou aqui, a gente tem lá diversas áreas de pesquisa, não só inteligência artificial, mas inteligência artificial é uma delas, né? E lá eu faço parte do laboratório de inteligência artificial, um laboratório que a gente tem hoje. Nós estamos aqui em Campo Grande, nós temos 10 professores que são da área, que pesquisam, então a gente orienta, temos alunos de graduação e pós-graduação atuando, e que a gente tem parceria com órgãos, né? Então a gente tem parceria com órgãos do governo, a gente tem parceria com algumas empresas, então quem tiver interessado, às vezes tem uma ideia, quer bater um papo para a gente validar, a gente também está de portas abertas para trocar essa ideia e tentar trazer o progresso aqui para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Estúdio cheio hoje, muito obrigada pela contribuição de vocês. Quero agradecer você também que nos acompanhou. Vimos aqui, hein? A inteligência artificial está se consolidando como essa força transformadora no mercado de trabalho global. Uma área que tende a ganhar mais e mais espaço. E nesse cenário, os seres humanos terão que, se reinventar. Obrigada, até o próximo ID Indústria.